Fala maravilhosa, eu vim contar pra você um pouquinho da dinâmica que eu criei aqui para que as crianças não briguem tanto pelos brinquedos. Eu sou mãe de 3, mãe do Enzo de 12, do Zion de 6 e do Noah de 4. Idades diferentes, personalidades diferentes, mas irmãos, e aquela briga por brinquedo continuava, sabe? E aí, eu tive a ideia de criar essa dinâmica e aplicar aqui com eles e tá dando certo. Fui na loja de brinquedos esses dias comprar brinquedos pros meus priminhos que estavam fazendo aniversário e queria trazer algumas coisinhas para as crianças, mas coisas simples, sabe, gente? Só um brinquedo diferente, mas que é um brinquedo baratinho, coisa simples, só para eles verem uma novidade. E aí eu pensei o seguinte, vou aproveitar essa oportunidade para criar essa dinâmica e ajudar eles a pensarem melhor sobre o compartilhamento. Uma vez eu ouvi um filósofo falar que quando uma criança ela quer pegar o brinquedo da outra para brincar, na verdade ela não quer o brinquedo. Na verdade ela quer a felicidade que ela está vendo ao ver aquela criança brincar com aquele brinquedo. Então a gente precisa realmente ensinar os nossos filhos sobre empatia, sobre se alegrar com a alegria dos outros, sabe? Ser humano mesmo, né? Isso são coisas que a gente precisa ensinar. E aí eu vi nessa dinâmica a oportunidade de fazer isso. O que eu fiz? Eu trouxe 4 brinquedos para casa. Um era para um deles. O Noah tá numa fase de gostar muito de binóculos, sabe? Pelo menos ele estava gostando até o dia que eu trouxe esse brinquedo. E aí eu trouxe um binóculo para ele, coloquei ele num pacote de presente, então era um brinquedo que ninguém sabia quem era o dono, mas eu já sabia que era o Noah. E em outro pacote, que na verdade era um saco, eu escrevi saco do compartilhar e coloquei 3 brinquedos lá dentro. Foram um brinquedo super simples, um foi um ioiô, o outro foi aquele tipo um videogamezinho de água, sabe? Que a gente fica direcionando as argolinhas para os alvos. E o outro foi uma caixinha com 6 colas coloridas. Eles estão nessa fase de gostar de ficar pintando, fazendo os desenhos. Então, coloquei tudo isso no saco e falei assim, ó, esse que é o saco do compartilhar. Significa que o que tem aqui dentro, os brinquedos que estão aqui, eles não têm dono, eles são de todo mundo. Logo, quem estiver brincando, né, se outra pessoa quiser brincar com o que o irmão tá brincando, essa pessoa vai ter que chegar e vai ter que comunicar, olha, depois de você sou eu, e vai ter que aguardar o outro brincar para brincar depois. Combinado? Combinado. Abri a Bíblia lá em Romanos 13:15, que fala sobre se alegrar com quem se alegra, chorar com os que choram. E comecei a perguntar para eles como é que eles se sentiriam caso o irmão ganhasse o brinquedo e não ele. Enzo, como você vai se sentir se esse brinquedo for do Noah e não seu? Enzo, como você vai se sentir se esse brinquedo for do Zion e não seu? E aí comecei a fazer esse rodízio de perguntas entre eles para perceber um pouco do que eles estavam sentindo em relação a viver a possibilidade de não ter aquele brinquedo. E foi muito legal essa parte porque eles conseguiram perceber o que eles falam uns dos outros, né? Porque a criança vive ali uma fase emocional, mas eles não verbalizam tanto, eles não sabem se comunicar com tanta clareza com um e outro, né? Então foi bonitinho quando o Noah falou, por exemplo, que ele ficaria feliz com o Zion, com o Enzo, que ganhasse o brinquedo, porque sim, porque ele gosta deles. Então foi uma oportunidade muito legal. Feito isso, gente, eu expliquei para eles, né, a importância de compartilhar, de se alegrar. E aí eles ficaram em roda e eu falei, agora eu vou passar em volta de vocês e vou colocar esse presente atrás de uma pessoa. E aí rodei, gerou aquela expectativa bem legal, comecei a passar, a falar com eles, olha, será para quem que vai esse brinquedo? Pro Enzo, pro Zay, pro Noah? Coloquei atrás do Noah, eles ficaram muito felizes, né, porque que gerou uma expectativa ali de quem seria o dono do brinquedo, daquele presente. O Noah abriu e depois os meninos abriram o saco do compartilhar e eu tinha acabado de fazer o combinado com eles em relação a quem ia brincar, quando ia brincar, quais eram os combinados, né? E assim eles fizeram. Então eu vi com isso uma oportunidade do quê? De ensinar para eles sobre compartilhar, ensinar para eles também sobre se alegrar com o outro, né? Que nem sempre o fato de a gente não ganhar, a gente vai ficar triste, a gente precisa se alegrar com o outro, né? E compartilhar. E foi muito legal. Foi muito legal essa dinâmica. Eu pretendo repetir ela mais 2 vezes.
de forma que os outros tenham a oportunidade de ganhar o brinquedo e os irmãos possam celebrar com eles, assim como foi com o Noah. E a ideia é essa, tá bom? Essa dinâmica eu criei como uma ideia de ensinar para eles esses valores, esses princípios. Aplique por aí, vai lá na loja de brinquedo, compra alguns brinquedos aí simples mesmo, só pra gente poder fazer essa dinâmica com eles. Faça aí na sua casa e depois me conta como foi a receptividade deles e se deu certo, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe e siga lá no Instagram, nas redes sociais, que foi de lá que vocês pediram esse vídeo que eu resolvi trazer pra cá. E segue lá. Se você tá aqui no YouTube, segue lá no Instagram, @SimoneFelixMV. E se você veio do Instagram, fique por aqui, se inscreva, que a gente vai compartilhar mais vídeos de aprendizagem aí pra vocês, mais ideias. Beijo!